República. Nós temos contato nesse instante com o deputado Paulo Pimenta, que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul, vice-líder da bancada, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, e nesse instante está na Comissão de Direitos Humanos lá em Brasília, e de lá fala ao vivo conosco para nos trazer as informações sobre essas atividades que ele tem participado nessa condição de integrante do Congresso Nacional. Deputado Paulo Pimenta, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, deputado? Bom dia, Miguel. Bom dia, prezados amigos e amigas, comunidade de Tupanciretã e da região ligada conosco. Sempre é um prazer, Miguel, há muitos anos que a gente já mantém eventualmente esse tipo de contato e agradeço muito a oportunidade de poder conversar com vocês, né? Sem dúvida. Na realidade, Miguel, nós todos estamos extremamente preocupados, né? Eu conversava ontem com o Cristiano Aquino, nosso companheiro, que é a principal liderança do nosso partido no município, que representa o nosso mandato, que a gente sabe, né, que tem uma importância enorme para Tupã, pela qualidade da trajetória dele, pela capacidade política dele. Eu acredito muito no Cristiano, né, e eu conversava ontem com ele sobre esse momento que o Brasil está vivendo, né. Não é possível, não. E a sessão ontem, às 2 horas da manhã, nós ficamos até às 2 horas da manhã brigando com o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha quer criar mais 2 comissões, quer criar mais cargos, já tem 23 comissões. E por que o Eduardo Cunha quer fazer isso, Miguel? Porque ele precisa pagar contas, né? Ele fez todo tipo de acordo dentro da Câmara dos Deputados para não ser cassado, né? Hoje, o dia de hoje, está completando 130 dias que o Ministério Público Federal pediu o afastamento do Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Ele é réu do Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro, por corrupção. E existem 11 motivos, segundo o Ministério Público Federal, para ele ser afastado. Agora tem mais 2 denúncias, tem mais 6 inquéritos. São centenas de milhões de reais e dólares, contas e propinas pelo mundo inteiro. E esse indivíduo que era para estar na cadeia hoje o juiz de um processo que tem por objetivo afastar uma presidenta que foi eleita pelo voto direto, que não cometeu nenhum crime. A Dilma não é processada por nada, não tem nenhum inquérito, nunca foi condenada a nada. Então é um total contrassenso, né? Quer dizer, o cara que era para estar na cadeia é o juiz para condenar uma pessoa que não cometeu nenhum crime. Então isso é muito preocupante. Você imagina, ontem de noite, todo o nosso trabalho foi para evitar que fossem criados mais cargos, mais despesas, para acomodar interesses do Eduardo Cunha. Então a Câmara funciona, Miguel, como uma espécie de extensão do escritório de defesa do indivíduo, faz o que for necessário para salvar o seu mandato e para não ser preso, né? E, infelizmente temos muitos gaúchos que hoje são, como se diz, da cozinha do Eduardo Cunha, né? Do grupo do Eduardo Cunha, e que por conta de todas essas relações também estão aí diretamente envolvidos no golpe, né, que o Brasil está assistindo, e que naquele domingo do dia 17 o Brasil pôde assistir ao vivo, né, dos 367 deputados e deputadas que pediram a abertura do impeachment da presidenta Dilma, menos de 10, Miguel, menos de 10 sabiam do que se tratava, né? Uns falavam na mãe, uns na tia, nos filhos, no pastor da igreja, na cidade natal, um espetáculo que nunca mais ninguém vai esquecer a vergonha que o parlamento brasileiro passou naquele domingo. Então é um quadro muito preocupante, nós estamos todos muito preocupados com o desdobramento e com o agravamento dessa crise política e dessa crise econômica que o Brasil está vivendo, Miguel. O senhor esteve presente o tempo inteiro, eu acompanhei a votação e, inclusive, nos últimos momentos, após já estar definido que o processo estava aprovado pelos deputados, o senhor permaneceu ao lado do microfone, inclusive com cartazes ali, protestando contra aquele momento que estava acontecendo. Não se intimou com aquela questão. Isso foi uma questão pessoal sua, porque vários seus colegas, a gente viu, se afastou do local, não permaneceu ali. Isso também vai muito da personalidade de cada um, né, Miguel? Eu, digamos assim, quando eu tenho uma convicção, eu
brigo por essa questão, né, evidentemente que de maneira democrática, de maneira educada, de maneira respeitosa. Eu não sou um parlamentar que ofendo ninguém, que agrido ninguém, né, mas eu, ontem, por exemplo, tive diversas vezes debates muito fortes e muito firmes com o Eduardo Cunha, né, e eu vou na boa e digo: Eduardo Cunha, você não tem condições morais, éticas, políticas, você não pode ser presidente dessa casa, você deveria estar afastado. Porque isso também é uma forma de você mostrar para o Brasil que há uma insatisfação. Quer dizer, não é possível, cara. O New York Times, semana passada, com os principais jornais do mundo, falou: gangue de criminosos tomou de assalto a Câmara dos Deputados e tenta caçar uma presidenta eleita. A CNN, as principais redes de televisão do mundo, fala em criminosos. O jornal The Guardian, principal jornal da Inglaterra, o jornal Le Figaro, principal jornal da França, jornais da Alemanha, todos, Miguel, todos, não acreditam. Como é que pode? O cara que é réu, que é acusado e comprovadamente com centenas de milhões de dólares pelo mundo, como é que o Brasil permite que esse seja o juiz do processo? Né? Quer dizer, ninguém consegue tirar esse cara e ele manipula o conselho de ética, ele cria novas comissões, ele dá cargos, distribui favores, tem um poder hoje, né, como ninguém teve na história recente da República. E isso leva o país para uma crise, porque o que está acontecendo? Se o Temer vira presidente, o Eduardo Cunha vira vice-presidente. Né? Na linha sucessória, ele passa a ser o primeiro da linha sucessória. Então você imagina o Brasil sendo comandado por um indivíduo como esse. Então nós, independente das pessoas gostarem, não gostarem, nós sabemos que o Brasil está vivendo um momento muito delicado, político, econômico. Nós temos que encontrar uma alternativa, nós precisamos pacificar o país. Né? A presidenta Dilma está disposta a colaborar. Ninguém aqui do PT, nós não queremos que seja suspenso, paralisado qualquer tipo de investigação de corrupção, pelo contrário. Né? Nós temos só 2 deputados que são investigados por corrupção, graças a Deus, um do Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Não temos nenhum do Rio Grande do Sul. Tu pega aí o partido que tem o maior número de deputados investigados, a Lava Jato, é o PT, é o Partido Progressista. Né? Nós não temos ninguém do Rio Grande do Sul investigado, o PP do Rio Grande do Sul, só um que não é investigado, o resto todos são investigados a Lava Jato, e esse que não é investigado, o pai que era deputado é investigado, portanto toda a bancada. Nós pegamos o PMDB, o segundo partido com o maior número de investigados da Lava Jato, então nós não temos interesse em parar qualquer tipo de investigação. Agora, não é possível que o Michel Temer, que na pesquisa eleitoral aparece com menos de 1% das intenções de votos, vire presidente da República, e o Cunha vire vice-presidente da República numa eleição indireta que não passou pelo voto popular. Então isso vai agravar ainda mais a crise, né? Vai mergulhar o país numa crise ainda mais profunda. Mas, deputado, sim. Oi. Mas, deputado, agora o processo na parte dos deputados já passou. Quer dizer, os deputados concordaram que o processo fosse iniciado e ele está agora sob o comando do Senado Federal. Nós temos agora, digamos assim, 3 frentes, né? Uma delas é o Senado, vai votar a admissibilidade, depois vai analisar o mérito. Né? Uhum. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que até agora nós ainda não provocamos para analisar o mérito. Né? O impeachment está previsto na Constituição? Está. Isso é uma verdade. Agora é uma meia-verdade. Porque a própria Constituição ela diz o quê? Poderá ser aberto um processo de impeachment contra o presidente que tenha cometido crime de responsabilidade. E a Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade eles estão na lei, não é a gente que diz isso é crime de responsabilidade ou não. A lei dispõe. Né? E a presidenta Dilma está sendo acusada pelo fato de ter emitido os decretos, né, que alteram prioridades da execução orçamentária. Né? Esse tipo de decreto é um decreto que o Lula usou, que o Fernando Henrique usou, que o Itamar usou, que no ano de 2014, que é o ano da investigação, 17 governadores usam, que prefeitos utilizaram, e que nunca foi considerado irregular. E mesmo que fosse considerado uma irregularidade agora, de maneira retroativa, ele não é um crime de responsabilidade. Porque o crime de responsabilidade, ele se caracteriza pelo dolo, pela intenção de cometer o crime.
Então, tu imagina uma presidenta. Ela recebe, foram 6 decretos, um deles do Tribunal de Contas, outro do Tribunal Superior do Trabalho, mas tem um, por exemplo, que é da Saúde. Aí o ministro da Saúde, ele tem um recurso previsto para uma finalidade, os decretos eles não criam novas despesas, eles só realocam, e o Brasil começa a viver um surto de Zika vírus, não estava previsto. Começam a surgir os casos de microcefalia. Aí o ministro reúne sua equipe com parecer de um técnico de carreira, de um advogado, todos eles concursados, faz uma solicitação de realocação, pegar um recurso e botar lá num programa da Zika vírus. Esse pedido vai para o Ministério do Planejamento, com pareceres todos. O Ministério do Planejamento analisa, dá mais 3, 4 pareceres, vai para o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda vai para a Casa Civil. Quando chega na presidenta Dilma, tem 20 pareceres, um anexo. 20, não estou dizendo um número qualquer. Vários advogados, várias pessoas da Advocacia Geral da União, técnicos do Ministério do Planejamento, técnicos do Ministério da Saúde, atestando a legalidade da transferência, a necessidade, a Dilma assina e autoriza. É possível dizer que houve intenção de cometer um crime numa presidenta que recebe um pedido com 20 pareceres, todos eles favoráveis, idênticos ao que o Lula assinava, que o Fernando Henrique assinava? Então, qualquer pessoa sabe que a Dilma não cometeu um crime. A história do crime é um motivo político. Vocês viram no domingo a votação, né, Miguel? Uhum. Os deputados votaram, quero abrir o impeachment em homenagem à minha filha que vai nascer daqui a 2 anos, né? Quero abrir o impeachment em homenagem à minha tia Eurides, que me criou no interior do Pará, né? Hoje é o aniversário da cidade que eu nasci, por isso eu sou a favor do impeachment. Eu sou a favor do impeachment porque o pastor da igreja que eu frequento precisa ser homenageado, então eu quero dedicar a ele o meu voto. O que é isso? A imprensa do mundo ficou perplexa, né? Quer dizer, o que é isso? Como assim? Ninguém fala da denúncia. Que eles votam pela família, por Deus, pelos netos, pela cidade. Como é que alguém vai proferir um voto que é um veredito sobre um julgamento e não fala sobre o assunto? E sequer justifica? Então, o processo de natureza eminentemente política. E a lei não prevê a possibilidade de afastamento de uma presidenta por motivo político. Por motivo político é voto, é eleição. Se substitui governantes por eleição. Qualquer coisa fora disso no país é uma quebra da normalidade constitucional, né? Então, por isso que nós falamos de golpe. Certo. Por isso que o mundo acha que é um golpe. A gente vê alguns analistas políticos comentando que é muito difícil reverter o quadro no Senado, que a comissão deve aprovar nessa primeira comissão, principalmente aí, o início do processo, e aí então a presidente será afastada por 180 dias para que ocorra então o julgamento, que é mais aprofundado. Mas também há uma tendência, segundo os analistas aí, de que seja aprovado o impeachment no Senado. Se esse quadro se concretizar, qual é a posição que o senhor imagina que o Partido dos Trabalhadores vai tomar num futuro governo Temer? E se esse quadro não se confirmar, como ficará o governo Dilma retornando a assumir a presidência após o processo no Senado? Veja bem, Miguel, em primeiro lugar, não há nenhuma hipótese de nós reconhecermos um governo Temer-Cunha, né? Eu era deputado do Parlasul, o Parlamento Mercosul, quando foi afastado o presidente Lugo, num processo que, segundo os paraguaios, tinha abrigo na Constituição. Ninguém lembra o nome do presidente que substituiu o Lugo, ninguém sabe quem é, né? Por quê? Porque ele não foi reconhecido. O Paraguai foi afastado do Parlasul, o Paraguai foi suspenso do Mercosul, a comunidade internacional não reconheceu, porque aquele presidente foi fruto de um golpe. Existem cláusulas democráticas internacionais que não podem ser violadas. Nós temos várias sinalizações internacionais que vão exatamente no sentido de que um eventual governo Temer, ele vai levar o Brasil ao isolamento da comunidade internacional, né? Será lido pelo mundo como uma quebra das prerrogativas constitucionais e terá profundas repercussões políticas e econômicas negativas para o Brasil. Então, há uma irresponsabilidade, né?
Vamos lembrar de novo, tudo isso tem um pecado original, como diz a Dilma, né? Eduardo Cunha, para salvar o seu mandato, para não ir para a cadeia, faz um acordo para abrir o processo de impeachment e, em troca da salvação do seu mandato, oferece os votos que a oposição precisava para caçar Dilma. Né? Então, é isso que nós estamos assistindo. Então, nós não vamos reconhecer em nenhuma hipótese. O Brasil vai mergulhar numa crise institucional, porque nós temos um governo que está em dificuldade, mas tem a legitimidade do voto popular. Você imagina um governo que não tem voto e que tem como vice-presidente da República Eduardo Cunha, né? Então nós vamos levar esse processo para cortes internacionais, vamos levar ao Supremo Tribunal Federal e assim por diante. Eu não tenho dúvida, Miguel, por outro lado, que nós conseguindo superar esse processo, nós temos que buscar um mecanismo, uma alternativa de pacificação do Brasil. A verdade é que desde o resultado da eleição, o Brasil nunca mais conseguiu voltar para a normalidade, né? No início, o Aécio não aceitou o resultado, questionaram as urnas eletrônicas, questionaram outras coisas, a oposição nunca mais se dispôs a votar em nenhuma matéria econômica. Isso trouxe prejuízos enormes para medidas necessárias para o Brasil poder enfrentar a crise econômica. Não é possível, isso aí é ruim para todo mundo. O Brasil que está pagando essa conta, os brasileiros estão pagando essa conta, a estratégia do quanto pior, melhor, é muito ruim para todo mundo. Então, nós temos consciência disso. Temos consciência, temos a humildade de saber que o governo tem problemas e queremos propor para o país uma repactuação, né? E vou mais além. A presidenta Dilma é uma pessoa que eu tive com ela ontem, vou estar com ela hoje novamente, meio-dia, Miguel. Ela é uma pessoa que tem consciência da crise e, se houver a necessidade de uma redução do seu mandato, uma antecipação de eleições presidenciais ou de eleições gerais, porque o bom é eleger tudo novo, né? Eu acho que esse parlamento, sinceramente, eu sou integrante desse parlamento, mas ele não tem mais nenhuma condição de representar a vontade do povo brasileiro. Nós estamos uma quebra institucional. Então, se houver necessidade de uma eleição geral no país, para pacificar o país e eleger um presidente que seja fruto do voto popular, nós não vamos nos opor a isso, Miguel. Bem, o deputado Eduardo Cunha está por ser julgado no STF, inclusive no seu site está ali, está faltando 131 dias, quer dizer, está 131 dias sem julgamento esse processo. O futuro do deputado Eduardo Cunha, qual o senhor imagina vai ser? Eu imagino que seja a cadeia, né? Não tem outro possível. Né? Porque o que acontece, Miguel, ele luta desesperadamente para não perder a função de presidente da Câmara, que como chefe de poder ele tem um conjunto de prerrogativas. No momento que ele perder isso, ou no momento que ele for julgado pelo Conselho de Ética, ele perde fórum privilegiado e ele vai para a Justiça Comum, ele cai lá em Curitiba. E pela maneira como tem sido conduzido o processo de investigação, pela quantidade de delatores, ontem teve aqui o delator, o Fernando Baiano, confirmou tudo de novo, as propinas para o Cunha, o Cunha mentiu na CPI da Petrobras, vocês viram as matérias, a mulher dele, milhões de reais, a filha dele, contas na Suíça, contas em paraísos fiscais. Então, eu acho que a questão do Eduardo Cunha ir para a cadeia é só uma questão de tempo, tá? E aí quem seria, se ele sai, quem assume a presidência? É uma nova eleição? Nova eleição. Né? Eu acho que se há uma unanimidade hoje no Brasil, é que esse Eduardo Cunha é um cara que ninguém consegue entender como é que continua presidindo da Câmara. Eu acho que isso, infelizmente, são poucas pessoas que ainda defendem Eduardo Cunha, alguns deles são colegas nossos do Rio Grande do Sul. Chegaram ao ponto, sabia que estão discutindo um projeto de anistia para o Eduardo Cunha? De anistia dos crimes. É uma coisa quase inacreditável. E quem o senhor vê hoje com possibilidade de ser o novo presidente do Congresso? Teria que ser um nome, eu acho. Eu acho que o Brasil precisa, Miguel, nesse momento, pensar nomes que pudessem representar mais do que a vontade dos seus próprios partidos, né? Eu sempre digo que se nós tivéssemos hoje, à frente de um processo como esse da Dilma, alguém com respeitabilidade, né, com trajetória, com história, a situação seria outra, toda ela seria outra. Né? Ninguém aceita ser julgado por alguém que deveria estar na cadeia. Né? Ninguém aceita, nem o cidadão aceitaria
você tem um delito de Tupã-Siretã, uma pessoa vai ser julgada, aí você bota como juiz o maior bandido da cidade, o corrupto, que todo mundo sabe que está na cadeia, né? Aí no dia do julgamento, você vai ouvir os jurados, pergunta para o primeiro, você é a favor de condenar o fulano e tal? Sou a favor, mas por quê? Porque hoje é aniversário da cidade que eu nasci, né? Aí o senhor é a favor? Sou a favor, em homenagem à minha filha que vai nascer. Eu sou a favor em homenagem à minha tia Eurides, que me criou no interior do Pará. Teve um que votou em homenagem aos meus amigos do grupo de Bolão de Uberlândia. Em homenagem ao meu grupo de amigos do Bolão de Uberlândia. O que é isso, tia? Entendeu? Então tem muitos bons parlamentares aqui, né, de diferentes partidos. Eu acho que isso não seria alguém com trajetória limpa, com honradez, né? Todo mundo sabe o seguinte: Eduardo Cunha, infelizmente, representa um modelo de político que a gente tem que acabar. Não é possível que tenha um criminoso, um bandido, enriqueceu, um bilionário, centenas de bilhões de dólares, esteja aí debochando da casa. Né? Só ficamos até as 2 horas da manhã ontem, porque ele quer criar mais 2 comissões. Perfeito, bem. E quer criar mais cargo. Os próximos passos agora no Congresso e no Senado, nessa semana, semana que vem, enfim. O Senado fez um calendário muito apertado, né? Eles querem até dia 9 votar na comissão. No afastamento da presidenta. E, por outro lado, nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui, né? De mobilização social, de busca ao Senado, ao Supremo Tribunal Federal, entrando com recursos e vamos hoje definir ainda aí no decorrer do dia algumas outras ações, né? Mas eu quero agradecer aí a vocês, Miguel, mais uma vez pela oportunidade, agradecer ao Cristiano, né? O Cristiano está sempre em contato conosco, eu tenho uma grande admiração pelo Cristiano, pelo trabalho que fez, já era uma liderança forte na cidade, na região, depois quando foi para a presença do PROCON, fez um grande trabalho no Rio Grande do Sul, é um nome forte, é o nosso nome, né, para a política do Tupã-Siretã. Eu vou estar aí com ele, vou estar à disposição de vocês e agradeço a maneira sempre gentil e carinhosa que vocês me dão a oportunidade de conversar com a comunidade do Tupã-Siretã. Nós que agradecemos a sua atenção e ficamos à disposição do deputado federal, vice-líder da bancada, vice-líder do governo, e uma das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores no Congresso Nacional, nesse importante momento que vive a política brasileira, que tem inclusive impacto mundial, como ele mesmo colocou. Um abraço, deputado, até uma próxima oportunidade. Grande abraço, Miguel. Muito obrigado, meu irmão, viu? Muito obrigado. Não por isso. 9h39, deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, vice-líder do governo, né, e vice-líder da bancada. Uma expressão nacional, um homem que tem participado ativamente nessa questão e que nessa semana a sua assessoria aí informou que estava à disposição para conversar conosco, com a nossa comunidade, trazer a sua posição, a posição que ele defende, que ele defendeu com bastante veemência lá, foi a posição vencida no Congresso, né, porque a grande maioria dos deputados aprovaram, contrário ao que defendia o deputado Paulo Pimenta, a abertura do processo de impeachment, que agora está no Senado, e que tem todo o seu trâmite aí se dando, e você viu da posição do deputado Paulo Pimenta, qual é a opinião dele com relação a essa questão e quais as ações que ele e a sua bancada, o partido, estará agindo nas próximas etapas aí que estão por acontecer nesse processo que tem bastante impacto no Brasil, para nós, evidentemente, mas o mundo inteiro está acompanhando também, né? As informações que a gente tem é de que o processo está transcorrendo dentro daquilo que estava previsto conforme o Supremo Tribunal Federal determinou no rito do impeachment. Está acontecendo de acordo com o que está a legislação prevendo, conforme diz o Supremo.